Hoje é dia de unboxing, vamos abrir juntos esta enorme caixa e vou compartilhar com vocês minhas aquisições na Book Friday que rolou o mês passado na Amazon. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. O mês passado rolou a Book Friday dos dias 15 de maio até o dia 19 na Amazon e chegou essa caixa enorme cheia de quadrinhos e vou abrir ela agora junto com vocês. Então bora lá ver o que eu comprei na Book Friday. Galera, um lançamento recente para você que é fã dos Cavaleiros do Zodíaco como eu, que você não pode deixar passar sem dúvida, é Saint Seiya Time Odyssey, Odisseia do Tempo. Esse é o lançamento no Brasil da HQ francesa do Jérôme Alquier, um cara que já é bem conhecido aí da fanbase dos Cavaleiros do Zodíaco, porque ali em meados dos anos 2000 ele desenvolveu um trailer do que seria a saga de Hades. A saga de Hades que até então só existia no mangá e era o final canônico da série que não havia sido produzido em anime. Ele desenvolveu um pequeno teaser do que poderia ser a saga de Hades. Isso impressionou os fãs do mundo inteiro na época. Com os recursos que o cara tinha ali nos anos 2000, ele conseguiu fazer um belo trabalho, até que isso chegou no mestre Masami Kurumada, o grande criador dos Cavaleiros do Zodíaco, e incentivou ele e aguçou o desejo também da Toei de produzir finalmente em anime a saga de Hades. Foram produzidos os OVAs naquela época de uma qualidade excelente, cara. Você que vivenciou tudo isso deve estar recordando aí. Enfim, o Jérôme então ganhou muita importância desde aquela época. Depois tivemos lançamentos de vários títulos derivados de Cavaleiros do Zodíaco em mangás. O mais conhecido deles talvez seja o The Lost Canvas. Tivemos também Episódio G, e estes dois que citei especificamente são desenhados por outros mangakas, que tem a bênção, se podemos dizer assim, do Masami Kurumada, sua autorização e a supervisão também dos roteiros. Porém, cara, a novidade é o Masami Kurumada conceder essa autorização para um cara de outro país elaborar um trabalho com a sua obra. Então é algo inédito na história de Cavaleiros do Zodíaco. Então isso só demonstra ainda mais a confiança que ele tem no Jérôme. E olha só o trabalho belíssimo, cara. Já tem um tempo que foi lançado lá na França e em outros países também, e finalmente essa obra chega ao Brasil. É uma coleção em 5 volumes, é lançado aqui pela editora New Pop, uma editora que tem ganhado visibilidade porque está relançando também os mangás da saga Episódio G, também de Cavaleiros do Zodíaco, e todos têm elogiado o trabalho dela até então com o Episódio G. Eu particularmente não conheço ainda o trabalho desta editora. Eu tenho aqui mangás da JBC, dos Cavaleiros do Zodíaco, tenho a coleção dos Kanzenbans, tenho a coleção do The Lost Canvas, tanto os Gaidens quanto a história principal, e tem o Next Dimension, que é a continuação canônica dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas então o primeiro trabalho da New Pop, esta HQ, cara, que não é um mangá, vale ressaltar, Cavaleiros do Zodíaco em HQ, em comics. Olha só a 4ª capa, que trabalho sensacional, cara. Esta HQ, esse volume 1, se propõe a focar no Ikki de Fênix. Essa história, na verdade, já está publicada inteira lá fora, na França, mas eu não tive contato nenhum, não tomei spoiler nenhum por enquanto. Estava aguardando ansiosamente o lançamento no Brasil e ter aquela leitura gostosa, cara, com os personagens da minha infância. Então, eu não sei o que virá pela frente, mas dá a entender que cada volume será focado em um
cavaleiro. E o que eu sei da história que foi divulgado quando esse trabalho foi lançado é que ela traz o deus Cronos como um inimigo, porém esses acontecimentos eles não entram em contradição com a cronologia, com os acontecimentos da obra clássica e do Next Dimension. Isto me deixa muito mais curioso para ler este trabalho, porque ao que parece ele constrói uma narrativa que se encaixa, se entrelaça com a obra clássica. Assim que eu ler esse trabalho, meus amigos, não tenha dúvida que eu trarei uma análise completa de tudo que tem aqui dentro para vocês. E aqui, nas palavras do Masami Kurumada, estou muito feliz que o mundo inteiro ame Saint Seiya e que esta série se expresse além do oceano em um novo formato, o dos quadrinhos franco-belgas. O universo extremamente delicado e meticulosamente desenhado de Aokie, assim como a história tratada com outra abordagem que não a do mangá, nos dão prazer. Mal posso esperar para ver como isso vai retratar as façanhas de Seiya e seus amigos. Desejo-lhe uma boa leitura e olha só que arte linda, muito fiel aqui ao anime, um material em capa dura, mas percebemos que se comparado aos quadrinhos americanos, nós percebemos que ele é bem mais quadrado, cara. Vamos só dar uma comparada aqui com nós percebemos que ele tem mais espaço. No quesito arte, como as páginas aproveitaram bem esse maior espaço, cara. Claro, vou pegar todos os volumes que saírem dessa coleção, porque isso aqui marcou demais a minha infância. Sou fã do mangá, sou fã do anime, mesmo estando datado, mas o fator nostalgia pesa demais, cara. É o anime da minha infância que abriu as portas para vários outros, e tudo iniciou aqui através de Cavaleiros do Zodíaco, que nunca perdeu o espaço no meu coração de ser o meu anime e mangá favorito. Então, ainda se tratando de Cavaleiros do Zodíaco, eu peguei também o volume 14, o número 14 do mangá Next Dimension, que é a continuação canônica da série original, nesse caso desenhada e escrita ainda pelo próprio Masami Kurumada. Se não me engano, este é o penúltimo. Se você sabe melhor dessa informação, deixa aí nos comentários. E é um volume bem emblemático, hein? Se você é fã, corre aí e pega esse volume. Na época que saiu lá no Japão, ano passado, isso aqui causou um alvoroço nas redes sociais, porque trouxe uma cena muito emblemática do Seiya levantando da sua cadeira de rodas, quando Seiya se joga na frente da espada de Hades para salvar Athena ao final da obra clássica. Então o Seiya é amaldiçoado pela espada de Hades, e Next Dimension inicia dessa forma. O Shun, ele volta ao passado com a Saori, que é a reencarnação da Athena, para buscar uma forma de curar o Seiya. Então, ao longo disso aí, eles vão vivendo as aventuras lá no passado, na Guerra Santa anterior, lá no universo do The Lost Canvas. Só que por conta da viagem no tempo feita pelo Shun e a Saori, alterações foram feitas lá no universo do The Lost Canvas e alguns personagens aparecem diferentes. Isso deixa tudo interessante. O mangá The Lost Canvas conta a história da Guerra Santa anterior, Athena versus Hades, sem nenhuma interferência como de fato aconteceu. Então em Next Dimension nós vemos uma alteração nesta linha do tempo. Lá eles encontram então o Cavaleiro de Pégaso da Guerra Santa anterior, que é o tema, e durante toda essa saga, cara, durante todos esses 13 volumes, o Seiya permaneceu na sua cadeira de rodas inconsciente. Houve esta cena esse momento em que o Seiya se levanta, e isso sacudiu os debates dos fãs dos Cavaleiros pelo mundo inteiro. Eu recordo muito bem que a fanbase ficou empolvorosa com o retorno do Seiya, cara. É o retorno canônico deste grande personagem. Então ele volta ao campo de batalha e vai confrontar o Cavaleiro de Serpentário. É o 10º
13º Cavaleiro de Ouro. A constelação de Serpentário, ela foi considerada uma das constelações do Zodíaco recentemente pelos astrólogos. Então, aproveitando-se disso, o Masami Kurumada construiu toda uma saga, incluindo essa constelação que antes era de prata, agora como sendo de ouro. Então tem toda uma história, todo um plot envolvendo o ressurgimento desse Cavaleiro de Ouro esquecido, e aqui o Seiya volta para a batalha e vai confrontar o grande vilão de Next Dimension. Muito interessante, muito bom, vale a pena você conferir se você é fã de Cavaleiros do Zodíaco. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, dá essa força para esse canal que está no início. Estamos aí em 1.500 inscritos, então dá essa retribuição, quem sabe chegamos aos 2.000 ainda este ano. Eu conto com a sua colaboração. Você que consegue retribuir dessa forma, deixando o seu like e a sua inscrição, desde já o meu muito obrigado. E dando continuidade no conteúdo desta caixa, vamos então ficar em dia com a saga dos X-Men. Eu adquiri os volumes que estavam faltando aqui na coleção para acompanhar essa saga que está chegando ao seu final. Então, cara, peguei o volume 29. Olha só que capa linda, você que é fã do Wolverine. Aqui neste volume ele enfrentará a Psylocke. O volume 30 também, olha só, você que é fã do Gambit, o Gambit começa a aparecer, cara. O Jim Lee já está começando também a desenhar. Eu sou um grande fã do Jim Lee, como já falei diversas vezes. Na 4ª capa nós vemos aqui a Jubileu, uma personagem que ficou muito popular na série dos X-Men que passava na Globo, a série animada. A Psylocke, cara, minha personagem dos X-Men preferida, que vai ganhando cada vez mais importância, e na fase do Jim Lee ela vai ter o destaque que ela merece. Tá aqui o Wolverine também ganhando destaque na 4ª capa, o número 31 com o Capitão América e a Viúva Negra. Então aqui é aquele conhecido, aquele famoso crossover do Wolverine com o Capitão América. Aqui nós veremos então a relação que o Logan tem com o Steve Rogers, que eles já se conheceram anteriormente. Logan que tem uma longevidade extrema, ele já vivenciou, já batalhou em guerras junto do Capitão América. Veremos também a revanche da Vampira com a Miss Marvel. Olha só, na 4ª capa, a Vampira que aqui já começa a ter o seu visual sendo modelado à era Jim Lee. Ela que chega na equipe com o cabelo curto, com um visual todo diferente do que conhecemos a Vampira, e ela tem uma relação complicada com a Miss Marvel, que é a Capitã Marvel, mas nessa época era chamada de Miss Marvel, a Carol Danvers. A Vampira em certa ocasião tretou com a Miss Marvel e tocou nela, roubando seus poderes, mas não só isso, suas memórias. Então a Carol ficou sem aquela parte de suas memórias que foram transferidas para a Vampira. Em decorrência disso também, a Vampira conseguiu a super força da Miss Marvel, a Vampira conseguiu a habilidade de voar, tudo isso de forma permanente após o contato com a Miss Marvel, algo que não ocorre quando ela toca em outros mutantes ou humanos, onde ela apenas toma as habilidades daquele mutante temporariamente, como também algumas de suas memórias. No caso da Carol, a transferência foi permanente. Tá aí a chance da Marvel de explorar essa relação delas no MCU. Agora que a Capitã Marvel, a Carol, já está desenvolvida, já está introduzida no MCU, falta apenas chegar a Vampira nessa nova fase da Marvel. Então, quem sabe, cara, eu torço muito por esse desenvolvimento, que é bem interessante, mostrando como a Vampira ganhou essas habilidades, pois o seu dom mutante é sugar, por isso o nome Vampira. Ela suga as habilidades com o toque, o contato físico. O poder dela, mutante, não é voar, não é super força. Isso ela adquiriu da Miss Marvel, mas ficou com ela de forma permanente. O volume 32, com o Long Shot na capa, um personagem que foi também introduzido nesta fase aí do Chris Claremont, personagem da Ana Nocente.
E aqui começa um arco lá em Genosha. Genosha é uma ilha e para quem assistiu X-Men 97 deve lembrar desse nome. É uma ilha que serve de refúgio aos mutantes, porém lá também acontecem coisas sinistras que vai desembocar então nos acontecimentos deste arco. Não consegui, cara, não consegui o volume 33. Eu esperei até o dia 19, até o último dia da Book Friday, cara. Eu deixei ali no carrinho os meus itens e quando eu dei uma olhada, cara, o volume 33 havia sido tirado do meu carrinho, sem mais nem menos. Como assim? Eu quero o volume 33. Cadê ele, cara? Não estava mais lá. O que é que pode ter acontecido? Ficou sem estoque, cara. Simplesmente foi isso que aconteceu. A saga dos X-Men estava com um preço muito bom. Eu não paguei mais de R$35 em cada volume desse. Alguns chegava a 30, entre 30 e 35 reais, tendo em vista que o preço de capa deles é R$45. Então estava muito bom realmente. Eu estava aguardando uma promoção para pegar um lote de vários volumes e ficar em dia com essa coleção. Porém, infelizmente, o volume 33 acabou de sair do estoque e se você deixou algum desses volumes passar, corre aí tentar adquirir, porque senão você pode ficar sem ele. Então, passando então para o volume 34, número 34, olha só como o traço já vai ficando dininesco, se podemos dizer assim, cara. O traço que é reconhecível em qualquer lugar. Esse é o rosto da Psylocke desenhado pelo Jim Lee. Aqui ela estava usando o uniforme dos X-Men. Esse volume ele traz o arco, o programa de extermínio. Olha só a quarta capa, cara. Vemos novamente a Jubileu. Temos também o Homem de Gelo. Essa saga é indispensável para você que é fã dos mutantes, cara. E aí eu comprei também o volume 35, mais uma capa linda com o traço do Jim Lee. Traço inconfundível. O Gambit usando o uniforme dos X-Men, que não é visto muito comumente. Ele geralmente utiliza aquela jaqueta marrom com o seu uniforme cor-de-rosa por dentro. Olha só como o Jim Lee consegue realçar os momentos intensos de luta. Parece até uma foto tirada no momento em que os dois estavam lutando. Então a quarta capa, Saga dos X-Men, está chegando no final da sua primeira temporada. Inclusive eu comprei o volume 36, porém ainda estava constando lá como pré-venda e ainda não chegou até o dia que estou gravando esse vídeo. O volume 36, que é o último desta primeira temporada da Saga dos X-Men, não chegou por aqui. A Saga dos X-Men foi uma publicação excelente. Desse formato de saga que a Panini adotou, eu acredito que seja a mais vendida. São relançamentos e histórias importantes que até então tinham aparecido pouco no Brasil e algumas delas inéditas. Inclusive o volume 37, ou volume 1 da segunda temporada, se você desejar chamá-lo assim, já está disponível aí na pré-venda. A previsão de lançamento é neste mês de junho e ela vai abrir com aquele volume que foi o mais vendido dos X-Men, vendeu milhões, foi o volume responsável por levar o nome dos X-Men aos 4 cantos do mundo, cara. Esse volume fez história e está sendo relançado aqui no Brasil. É claro que eu também já adquiri esse volume na pré-venda, porque vai que eu fique sem um volume tão importante assim. Eu sempre quis pegar essa fase do Jim Lee, cara. Então quando a Panini anunciou a Saga dos X-Men, eu estava aguardando há muito tempo que chegasse nesse ponto da história. Mas o Jim Lee, na verdade, ele entra um pouco antes desse momento. Nesse finalzinho da era Chris Claremont, o Jim Lee já estava desenhando muita coisa, porém ele também vai assumir o roteiro posteriormente. Chris Claremont continua ali ainda, meio que a contragosto. Houve uma treta ali entre eles depois. Isso é assunto para um vídeo só falando disso, cara, porque muita coisa rolou. Depois o Jim Lee saiu da Marvel com outros roteiristas, outros desenhistas e formaram a Image Comics. Inclusive foi nessa época que o Jim Lee criou os Wildcats. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu reforço mais uma vez para que você não saia daqui sem antes deixar o seu like.
aquela curtida, cara. Se você gosta do conteúdo desse canal, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo novo for postado. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que curtem Cavaleiros do Zodíaco, curtem mangás e curtem também os X-Men, curtem quadrinhos da Marvel. Deixa aí nos comentários se você coleciona a saga dos X-Men, se você é fã dos mutantes, se você curte Cavaleiros do Zodíaco, me conta como foi que você conheceu Cavaleiros do Zodíaco. Deixa tudo aí nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião. E eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!